Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Já começou? Ainda não, o Murilo vai entrar já já. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Boa noite, turma! Boa noite, boa noite. Já gostei que Boa já tá noite. respondendo. Opa, boa noite, Maiara, Patrícia, Olá, boa noite. pessoal aí de Jacarepaguá. Seja de Jacarepaguá. Qual que é o seu nome, mestre? É Daniel, Prazer, Daniel. Seja bem-vindo à primeira live. primeira. Bom demais. Quem mais tá aí? Cadê as câmeras que eu não tô vendo ninguém, pô? Só tô eu aqui, a Fernanda e o Daniel. Cadê o resto da galera? Eu não vou começar se ninguém abrir a câmera. Boa. A Melissa até levantou a mão. Agora sim eu tô gostando de ver, porque é sacanagem. É segunda-feira, 7 horas da noite, eu ficar falando aqui sozinho é sacanagem, né, poxa? Bom demais. Seja muito bem-vindo todo mundo que nunca participou e quem já participou, quem está com a gente. Muito obrigado mais uma vez por participarem. Seguinte, para a gente aproveitar todo o tempo de hoje e eu não passar do limite, como às vezes eu costumo passar, porque eu exagero aqui no que eu estou falando. O tema da aula de hoje é o que... Vou mostrar, deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. Lembrando, tá, turma? Para quem não nos conhece, quem está chegando agora, nós somos do Matrículas Automáticas, a Fer que está aqui também faz parte do nosso time, tá? Da nossa rede de mídia. Eu sou um dos experts do método. A gente ajuda escolas desde regulares, profissionalizantes, graduações, enfim, cursos técnicos, idiomas, a ter uma boa operação de matrícula, não depender de indicação, ser referência na região de vocês, ter sempre a sala de aula cheia, sem ficar investindo horrores sem direcionamento, tá? Seguinte, a live não é só explicação, tá, turma? Vocês podem mandar pau nas perguntas, podem me chamar no chat, podem falar que contraria, tá tudo certo. A ideia é eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco
do que a gente tem dentro de casa, para também ajudar vocês no processo. E hoje o tema faz parte do nosso pilar de conversão que encanta, que é a parte de venda. Quem aí tem dificuldade com o processo de venda? Sem contar o Vanderlan, que eu acabei de falar com ele. É sempre uma dificuldade, né? A gente faz todo o percurso e aí quando chega na hora de fechar, aí às vezes a pessoa começa a falar um monte de coisa, né? Dá desculpas, enfim. E aí é o momento que a gente quer pegar essa pessoa pelas desculpas dela mesmo para poder atrair para a gente. Bom demais. Tu já tem um pezinho ali. Já. Algumas partes do negócio que a gente costuma ensinar tem muito a ver com esse lance de, não vou falar usar as coisas contra as pessoas, mas Sim. ser estratégico como a gente for usar. Bom, obrigado por compartilhar, Dani. E ficar pedindo desconto demais. Isso daí todo mundo pede desconto. Não tem um desgramado. Você não pede desconto também, Mayara? Para alguém você deve pedir desconto, com toda certeza. Só que daí a gente tem que entender também todo o processo. E alguns dos gatilhos nós vamos aprender hoje. O erro que mata 80%. Isso aqui não é o número que eu estou tirando da cabeça, tá? Um erro que mata 80% dos atendimentos de escola. Então, lembre-se, turma, a primeira conversão no funil de vendas, já vou trazer vocês para quem não conhece contexto, não é só do digital, mas do mercado corporativo. Estava falando com o Vanderlan agora há pouco. Escola, turma, pode ser do fundo do coração, uma entrega pedagógica, uma coisa da família, de dezenas de anos. Turma, é negócio. No final das contas, todo mundo, se ninguém pagar a mensalidade, o sonho vai para onde? Se eu não manter a escola aberta com novas matrículas, o sonho está onde? No ralo. Então a gente tem que olhar para o negócio primeiro. Bom, vamos lá. Várias das coisas que a gente costuma ouvir e que, com certeza, alguma vez alguém de vocês já deve ter falado em algum momento da vida. Olha, não, aqui a gente atende super bem. Ou, nosso problema são os leads ruins. Ou, cada escola é de um jeito. Ou, já tentamos o roteiro e não funcionou. Ou, não temos equipe para isso. Ou, isso dá muito trabalho. Turma, o que eu mais ouço é isso daqui, ó. Essa é a maior bengala. Nosso problema são os leads ruins. Essa é a maior bengala que eu já vi. Tiro e queda é o maior. E daí também ouço bastante isso daqui. A gente atende bem. Mas, turma, vamos lá. Atender bem não quer dizer que ser simpático, educado, vai ajudar. Não quer dizer que tu tem que ser ao contrário, né? Mas isso daqui, ele não ajuda a converter. Converter, a gente precisa ser estratégico do oi. E o oi, ele parte de um princípio do quê? Você pode ter existem fases no teu atendimento, tá? Como o Daniel trouxe de referência, do tipo, eu falo com pessoas, mas eu não consigo converter, ou é difícil lidar com objeção. Quando a gente fala que tem dificuldade em lidar com objeção, é porque o que antecedeu a objeção não aconteceu. Por que eu falo isso? Isso eu aprendi, turma, não estou tirando do bolso, ou enfim, mesmo com bastante tempo de mercado. Dentro da técnica que a gente ensina, do NPQ, que basicamente é a gente entender a parte neuroemocional das coisas para a gente fazer perguntas inteligentes, não é só perguntar para a mãe que idade que o filho tem, onde que você mora, isso é formulário. Você tem que fazer essas perguntas? Você pode. Se você no processo de geração daquela oportunidade não já fez essa pergunta para a mãe ou para o pai. Agora, ou para o adolescente, ou para o adulto, que seja, né? Não tem um formulário de dados. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conexão. Então, beleza você ser simpático, mas tu precisa entender porque que aquela pessoa está ali. E, naturalmente, o que a gente faz? A gente atropela, por quê? Porque a gente está com vontade de vender. Então, não tem processo, não tem um passo a passo detalhado do tipo, o que eu tenho que fazer quando a pessoa me dá um oi? O que eu tenho que fazer caso ela não me responda?
Caso ela não me responda, Fê, só dá uma olhada para mim, para quem. Obrigado. Desativei, ó. Acho que tinha alguém com o mic ligado. Obrigado, Fê. Então, para não perder o ponto, quando a gente fala de processo, turma, objeções como desconto e preço, é porque tu não ancorou qual que é o problema. Porque de trás do preço, porque pagar, mesma coisa que se eu chegasse para vocês e falasse aqui, é o seguinte, todo mundo que está aqui comigo hoje não vai pagar R$ 1 para trabalhar com a gente durante os próximos 12 meses. Mas será que todo mundo vai aproveitar da melhor maneira? Será que todo mundo tem um problema que a gente consegue resolver? Então, como é que a gente vai identificar isso? Fusco, mas, poxa, eu trabalho numa escola, como é que eu vou resolver isso? Agora a gente vai entender um pouco, porque quando a gente fala de a gente atende bem, turma, atender bem não é ser técnico. Eu preciso entender as etapas da minha conversa com aquela pessoa. Em que momento ela está? Por que ela está querendo trocar de escola? Por que ela quer matricular para uma pós-graduação? Eu sei que às vezes você vai pensar, é difícil o processo, porque às vezes o volume é muito grande, ou o volume é muito pequeno, ou as pessoas não se abrem. Mas vocês vão entender aqui que, turma, em vez de ficar mandando preço e PDF, é mais fácil você perguntar as coisas para a pessoa, porque a hora que chegar no preço e PDF, fica muito mais fácil da gente trazer o problema. Eu já vou dar alguns exemplos para vocês entrarem no contexto, tá? Mas isso é o que a gente ouve mais, principalmente, assim, muleta, sabe? Do tipo, o nosso problema são os leads ruins. E o que antecede lead ruim, para quem não sabe o que é lead, são as oportunidades que entram em contato com vocês, que seja de anúncio, que seja da sua rede social, que seja do teu site, que seja de qualquer outro lugar. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Quando a gente fala de lead ruim, eu já estou colocando um problema no meu processo de posicionamento, por exemplo. Será que o meu Instagram está entregando certo valor da minha escola? Ou será que eu só estou pedindo venda? Ou será que só estou atraindo curioso porque eu não estou me posicionando como referência do que eu faço? Meu site, tem site? Não tem? Meu Google Meu Negócio, tem? Está bem feito? Para quem não sabe, o Google Meu Negócio é o que aparece no resultado do mapa do Google da geolocalização do teu negócio. Então, quando eu falo, primeiro que sempre a gente pegar a galera da antiga, que acho que a grande maioria da escola normalmente trabalha muito tempo nesse mercado, esse negócio de chegar a leads de propaganda é coisa dos últimos anos. Tem muita gente aqui que trabalhava na panfletagem, do boca a boca só, ou trabalhava muito a fachada. Agora, colocar a culpa no marketing porque eu não tenho processo, aí não adianta a gente botar a culpa no lead. E por mais que seja ruim a propaganda, ruim o posicionamento, cara, alguém vai chegar com vontade. E o seu comercial pode perder por falta de processo. Trazendo um pouco de clareza aqui. Beleza, a gente atende bem. Atender bem é diferente de conduzir para visita. Então, simpatia não gera direção. O que a gente tem que fazer como vendedor? A primeira coisa que a gente tem que fazer, turma, se vocês colocarem isso na cabeça e aplicarem, vocês vão ver que vai mudar o cenário. Vocês concordam comigo? Levanta a mão aí quem ainda... Alguém faz ativo? Vocês correm atrás de aluno? Alguém corre atrás do aluno? Você vai atrás de aluno? Quem corre atrás, levanta a mão aí, só para eu entender. A Patrícia disse que corre atrás, mas a primeira vez, o primeiro contato, é você que faz, Paty? Não, né? Eu sei porque a Paty está com a gente aqui. Quem faz o primeiro contato normalmente é o lead, é a mãe, é o pai, é a pessoa interessada na sua escola, certo? Ou seja, quem precisa resolver uma situação é aquela pessoa. Qual que é o nosso papel? Como vendedor ou dono da escola? Não é vender a escola. Até porque você não sabe se você vender a tua escola vai solucionar o problema que ela tem. Às vezes a pessoa não sabe nem o problema que ela tem. De repente o vizinho dela falou, não, vai lá fazer faculdade de educação física que é a melhor coisa para você. E de repente nem é. Ou vai colocar lá o teu filho na escola tal,
que eu acho que ela é legal, ou, enfim, ou veio algum da propaganda, a gente precisa começar perguntando, turma. E se a gente aplicar, se a gente vestir a camiseta ou a camisa como se a gente fosse médico na hora do atendimento, Fusco, nem todo mundo vai me responder. Eu sei, é por isso que é difícil. Ninguém está falando que é fácil o caminho. Mas se a gente lidar como se a gente fosse um médico, numa consulta, o médico, quando vocês sentam para conversar com ele já não chega dando para você o diagnóstico, chega. O médico vai fazer o quê? Pergunta, atrás de pergunta, atrás de pergunta, atrás de... Só que ele vai te levar. Ele não vai começar falando onde você mora, tá doendo o seu dedo, como é que chama sua mãe? Não, porque não tem estratégia daí. O que ele quer fazer? Ele vai fazer perguntas que te levem a um diagnóstico até por conta própria. Quantas vezes eu já não fui no médico que ele me fez 3 perguntas e eu falei, putz, eu não tinha pensado nisso. Ele desvendou o meu problema baseado nas perguntas que ele me fez. E para quem, hoje, quem aumenta a taxa de conversão, quem tem o melhor resultado de venda, é porque tu entende o processo. É como você pergunta. É a mesma coisa, se daí tu chega no médico e fala, não, me dá, vamos supor, tu marcou, sei lá, um oncologista de R$ 1.200 a consulta. Você vai na cadeira e vai falar para ele prescrever as coisas para você? Não. E quem que é o especialista por detrás do contato? Vocês. Fusco, mas escola é commodity. A pessoa vai para matricular. Sim, isso a gente já sabe. E o que você não sabe? É o que a gente perde nas objeções. Por quê? Quando chega na objeção de preço, você vai ancorar no quê? Não, a minha escola é melhor. Ou você vai comparar com a concorrência, ou você vai tentar dar desconto. Por quê? Porque você não tem coragem na situação da pessoa. E, turma, venda é 1 a 1. Venda é 1 a 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar. Perguntar o porquê. O porquê que ela está lá, qual que é o momento, por que ela está querendo tomar essa decisão. Não precisa virar uma sabatina gigante, turma. Se descobrir minimamente, e nem todo mundo sabe o real problema que tem. Nem todo mundo sabe. Mas se você descobrir minimamente o problema, você vai ter uma puta âncora na hora de fazer a venda. Por quê? Você não está vendendo para a pessoa, você está resolvendo um problema dela. Eu já tive caso aqui de conversas que me mandaram, teve fechamento de matrícula no WhatsApp por conta que a mãe soltou sobre bullying. No meio da conversa, do primeiro contato ao agendamento da visita. E aquela escola, coincidentemente, tinha uma palestra de bullying na próxima semana regida pelos alunos. O que aconteceu? A mãe se encantou. Vai vender. E o que a pessoa que fez a venda na visita mostrou? A galera preparando a palestra. Ela já se encantou que falou, cara, os alunos, tudo bem, estou falando de um ponto específico, mas não adianta a gente ancorar, turma, do que a galera fala, não, a gente tem uma melhor proposta pedagógica, eu tenho 400 aprovados e não sei o quê. Enquanto você não perguntar, vou usar mais um exemplo. Vou dar um exemplo com o Daniel, que está me olhando aqui, que é o que eu estou vendo que está com a câmera aberta. Se eu chegar para o Daniel e falar, Daniel, eu vou te comprar aí 3 tratores, pode ser? Você vai aceitar 3 tratores? Ele provavelmente, ele até pode falar, não, vou pensar, porque 3 tratores é dinheiro, né? Mas para que eu vou usar 3 tratores? É como a galera faz, por exemplo, eu vou fazer uma promoção ou programa de indicação, que a gente vê muito. Aproveite o insight também, está fora da linha comercial, mas está dentro. Vou fazer um programa de indicação. Daí eu vou dar para o pai 3 camisetas da escola lá, para ele não precisar comprar uniforme. Mas você perguntou para a tua base? Você fez uma pesquisa para saber se era isso que eles queriam? Que não custa perguntar. E é mais fácil da gente agradar quando a gente sabe como agradar.
Então, a gente tem que fazer, por exemplo, um levantamento. Se eu chegar para você e falar que eu te dou 50% de desconto, às vezes não era isso que você estava procurando. Ele queria solucionar um outro problema, como da mãe que eu dei exemplo. Poxa, se eu, no fechamento dessa venda do exemplo de bullying que eu dei para vocês, que pode ser usado em qualquer outro contexto quando você descobre o problema e guia aquela conversa, que a gente sabe que se eu resolver o problema do bullying, eu vou trazer aquela mãe para dentro da minha escola. Se eu resolver o problema, se for só preço, e nunca é, tá? Mas se for só preço, se eu resolver o problema do preço, eu trago a pessoa para a escola. Mas se baseado no problema, turma, pagar caro em sonho, pagar caro em resultado é diferente. Pagar caro em resultado de solução de problema é diferente do que você pagar caro por uma coisa que você diz que está entregando. Se a pessoa não viu valor no que você está entregando, não vai vender. Vai te pedir desconto, vai falar que está caro e vai desaparecer. Na ordem contrária, normalmente, né? Porque ela não responde mais. Quando responde que é desconto. Então, se eu descubro o problema, o porquê, eu falo problema para a gente concentrar aqui, análise de cenário da primeira etapa, antes do agendamento de visita, turma, antes de mandar o primeiro PDF, a primeira apresentação da escola, em vez de ficar enxutando o vídeo ou mandando aqueles textos gigantescos no WhatsApp. Turma, dá mais trabalho mandar um monte de texto, copia e cola, para depois você fazer o acompanhamento, que eu duvido. Eu boto minha mão no fogo para quem faz copia e cola, que eles fazem follow-up, acompanhamento de oportunidade. Ninguém faz. Por quê? Porque quer fazer o mínimo, quer pegar a maçã do chão. E vai continuar com os 3% de conversão no ano, que é a média do mercado educacional no Brasil. Por quê? Porque não tem o processo. Então, primeiro eu preciso descobrir o porquê. Tem um rapport, eu não vou passar em framework aqui, detalhe por detalhe nessa live, mas a gente pode vir uma outra, eu já falei disso numa live passada, mas o framework, turma, é etapa por etapa do que tu vai fazer no teu comercial. A primeira é o rapport, que eu tenho que conectar com a pessoa. Não é perguntar se está chovendo lá, mas tem que se conectar com a pessoa, identificar, ser humano, entendeu? Por mais que tu bote uma automação, ou bote uma IA para fazer as primeiras perguntas, ou o teu time, ou você mesmo, faça uma pergunta de abertura de conexão. Poxa, me conta um pouquinho mais, o que está acontecendo? E já começa isso, para melhorar o teu processo comercial e facilitar a vida do teu processo comercial e do teu time comercial, ou a sua vida, tu tem que montar um bom posicionamento. Não adianta lá no Instagram, ou lá no teu site, parecer um outdoor de venda, uma páginas amarelas só anunciando, ó, matrícula aberta, é bolsão, é desconto, é traga o seu amigo e não sei o que. Turma, se começa vendendo, se vira no preço. Porque você não está conectando, não tem tesão, não tem conexão, não tem nada. Então, eu sei que tem bastante coisa escrita aqui, a gente produz esse material depois para vocês conseguirem olhar no final, tá? Eu gosto mais de contextualizar, que eu acho que fica muito mais legal. Mas para vocês entenderem que, cara, que nem quando me vem com isso, nosso problema são os leads ruins. Turma, para mim isso é desculpa de aleijado. Se eu quero que dê certo, eu entendo por que está dando errado. E não adianta eu botar a culpa no marketing só. Até parece que todo mundo que clica no meu anúncio, ou que enxerga minha rede social, ou que vê meu site, no fundo, não tem alguma intenção. Todo mundo que está aqui tem uma intenção, que eu sei que é melhorar o processo de venda da escola de vocês. Eu sei que é. Mas eu sei que é um problema. Mas daí no individual eu vou entender e perguntar para vocês, por exemplo, para a Usana, cara, qual que é o teu problema pontual? Me conta um pouco mais da tua estrutura, deixa eu entender quem são vocês. É isso que a gente tem que fazer com o nosso possível aluno, né? O possível pai, possível mãe. Senão a gente atropela e vira aquele lance de ego, que daí a gente destrói, do tipo, eu sou, eu, e vou falar, nunca é sobre nós, turma. Nunca. É sempre sobre eles. Sempre quem está chegando para a gente. Então eu preciso entender quem são as pessoas e como é que eu faço isso? Simples. Pergunta.
tá? Se não, vira o quê? Cardápio. Daí vira um restaurante, não é escola. A pessoa chega, você mostra o cardápio, se ela gostar, às vezes ela não vai saber o que é um bife a rolê, mas você vai perder a oportunidade porque você nem conversou com ela. Então, a gente precisa ter minimamente um senso humano de identificação. E 99%, basicamente, das conversões do mercado todo, mas focado na educação, principalmente quem trabalha com regular infantil, turma, é emoção pura. Você está falando da vida do filho da pessoa, é emoção pura, tá? Então, se você se conecta com ela, tá aí os dados. Se você se conecta com ela, simplesmente, bom dia, o meu nome é Fusco, olha aqui esse meu PDF aqui, você conhecer essa escola, adoraríamos conversar com você. Turma, não é assim que faz, poxa. Quando você chega lá você chega num barzinho, num restaurante ou numa praça que você vai conversar com uma pessoa que você desconhece, você chega mandando PDF e fica esperando ela falar com você? Não, né? Então a gente tem que ter processo. A gente tem que ter um processo. E dá para desenhar isso. E é simples. É mais fácil, óbvio, tendo um guia, é mais fácil do que dar Ctrl+C, Ctrl+V, que às vezes você ainda manda o copia e cola errado. Você pegou da Maria lá, você manda para a mensagem do José e manda com o mesmo copia e cola, ele vai ver, puta, olha, o cara não teve o trabalho nem de mudar meu nome. Então, é pior. E normalmente, assim, acontece com frequência o que a gente vê. Então, 80% das conversas morrem. 4 de 4 a 5 começam da mesma forma. Só que a diferença é quando a gente consegue guiar a pergunta estratégica desde o primeiro contato. E aí a galera tem mais esse ponto. Que bom que eu tomei nota para trazer para vocês, porque eu peguei isso do HubSpot. Às vezes a pessoa, a dona da escola, o dono da escola, ele fica frustrado. Ele fala, não é possível. Ou minha escola é uma porcaria, ou meu preço é muito alto, ou meu produto é uma porcaria, porque a galera não me responde. Mas não é. O erro não está ali no preço. O erro está porque não quer nem saber da pessoa. E por trás de cada das 24 câmeras que estão com a gente aqui hoje, tem uma pessoa. E se eu não conversar individualmente com cada uma, turma, não vai fechar negócio. Você pode até fechar, tá? Que vai ter um desesperado ou outro, que eu chamo da maçã no chão. É fácil de pegar, é fácil de comer. E é as que estão na árvore. E daí você fica com esse resultado no meio do mercado, que é 80% largando a mão no meio do processo. Daí, vamos lá. Aqui é o que a gente tem que pensar para montar. E o mais legal é que todo mundo que está aqui, para variar, a gente entrega coisa muito além do conteúdo e do Fusco aqui falando um monte, tá? Se vocês tiverem perguntas também, pode mandar, porque senão eu não paro de falar. Ou levanta a mão, enfim, qualquer coisa, tá? E a gente sempre ajuda. Ou seja, tanto é que todo mundo que estiver aqui vai ter acesso do nosso agente de conversão por 30 dias para montar o próprio processo. Tá? Vocês vão ter por 30 dias, vocês vão poder montar o próprio processo de vocês, mais o PPT, para depois não falar que não lembra do que eu falei. Tá tudo escrito aí. E se vocês perguntarem para o agente, ele também vai responder vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir esse acesso no final da live. Acolher, que é o tal do rapport. Receber a família com empatia não é ser aquele, oi, meu querido, não é isso. É do tipo, chega, poxa, que bacana ter você aqui, me conta um pouco mais. Turma, a gente precisa mostrar interesse genuíno. Mostrando interesse genuíno, a gente conseguiu abrir a correlação ali com aquela pessoa. Legal. Aí a gente vem com o tal do framework de fazer pergunta estratégica. Aqui, ó, idade da criança, momento de vida e motivações, você já está começando a abrir uma lacuna com ela. Às vezes é difícil passar por esse processo com todos, sim, mas os que vocês conseguirem passar, a chance de conversão vai ser muito maior. Vocês vão perder muito menos tempo. Tá? Então, por exemplo, me conta um pouco mais o que te trouxe até aqui, por que você está mudando de escola? Por que vocês decidiram colocar teu filho hoje na escola? O que aconteceu da última experiência que você teve?
Me conta um pouco mais de vocês. E vamos aprofundando, porque você está tendo interesse na pessoa. Não você chegar debruçando no teu negócio. E daí, a hora que a gente pega o contexto real e da dor, turma, eu tenho um ditado aqui que eu acho importante que vocês fixem. E não é só perguntar por perguntar. Você descobriu a dor, às vezes você está no tom de voz da pessoa, mesmo no WhatsApp, que seja, só fala no WhatsApp. Você vai ver que, de repente, dependendo da pergunta que tu fizer, a mulher vai debruçar um texto para você, o cara vai debruçar um texto para você. Por quê? Porque você cutucou aonde ele não estava esperando ser cutucado. Por quê? Eu preciso descobrir qual que é o problema. E o problema não é a minha escola não tem vaga para ele. Tem vaga. Mas o problema dela, de repente, é esse. Eu estou com medo de deixar minha filha na escola, porque é a primeira vez que eu vou largar ela. Isso é um problema. Você pode ancorar esse... A gente não está jogando contra ela, turma. Não é ser sacana. Até porque acho que todo mundo não é sacana aqui, né? Então, qual que é a ideia? Se ela falou que ela tá doendo essa desconexão, com medo, turma, eu não preciso falar de mais nada. Eu posso guiar o meu contato através desse problema, mostrando para ela gradativamente que ela não vai precisar sofrer para fazer essa mudança. Eu estou levando ela para venda. Eu não estou vendendo para ela. Eu não queria dar muito exemplo de pergunta aqui, porque eu quero que cada um faça a lição de casa, porque das vezes que eu faço as perguntas, a galera não usa. Então, vocês vão ter acesso ao agente no final, e eu vou mostrar até um exemplo, antes de finalizar, como vocês podem criar as perguntas. Tem que fazer pergunta. A chave do negócio na parte de venda é saber fazer a pergunta certa na hora certa, tá? Então a gente aprofundou o problema e a dor. Direcionar. Você não vai levar a pessoa para... Você não vai vender para a pessoa. Você vai sentir o momento, depois de ter conversado com ela, entendido o problema, sentiu que ela está te acompanhando na conversa, do tipo, pô, verdade, Fusco. Se eu pudesse acompanhar meu moleque ali online o tempo todo, que vocês me dessem o feedback da primeira semana, pelo menos a cada 4 horas. Estou dando um exemplo, tá? Dando tranquilidade para aquela mãe largar o pequenininho com vocês. Você vai conectar. E daí dane-se o teu processo pedagógico no final das contas, de certa forma. Não estou falando que vocês não vão aproveitar, não vão apresentar. Mas essa é a menor parte. E tem gente que vai muito mais pelo pedagógico. Vai. Tem muito pai que vai falar, cara, eu quero que meu filho entre no Fundo 1 na escola que tem o melhor resultado na PUC. Aí, beleza. Nós temos um objetivo. Aí eu vou guiar esse cara mostrando para ele quem que está aqui dentro e como a gente transforma. Mas é legal, mesmo que você descubra que aquele pai quer colocar o filho dele numa escola que aprova em grande parte para a PUC de São Paulo, por exemplo, tu tem que fazer mais pergunta. Você tem que levar aquele pai para ir para a emoção do tipo, cara, e se daqui 4 anos o teu filho terminar todo o processo dele do regular, daqui 5 anos, e ele não conseguir entrar na PUC, como é que você vai se sentir? Aí você saiu da razão. E para a gente conseguir sair do preço, turma, tem que desconectar a razão. A razão é PDF. Na emoção, eu conecto mais. É difícil, Fusco? Mas basta a gente treinar. Eu mesmo, na última live, mostrei para vocês o meu processo. O meu processo. Do Matrículas aqui. E eu não estou passando a perna em ninguém, não estou sendo ruim com ninguém. Se a pessoa vem para cá, é porque ela tem um problema. Se eu conseguir, baseado nas respostas, solucionar o problema, eu vou tentar guiar ela para a melhor opção. Se não, eu vou ser claro para ela e falar, cara, não é o seu lugar aqui. Beleza até aqui? Alguém discorda? Alguém discorda é sacanagem, né? Boa. Aqui eu trouxe um pouquinho só, para depois ninguém reclamar que eu não trouxe nenhum exemplo. Do tipo, olha lá, atendente, do antes, boa tarde, em que posso ajudar? Queria saber sobre matrícula.
O valor da mensalidade é 1.200, temos vaga no período da manhã e da tarde. Ah, ok, obrigado. Isso eu já vi pra caramba, tá? Fazendo diagnóstico de longo gasto. Um monte. Pior quando a galera, na resposta, manda o PDF e não manda nem uma mensagem para a pessoa. Aqui não é frescura, turma. É você se conectar com uma pessoa que você não conhece. Que bom falar com você. Antes de te orientar sobre o que tu precisa saber, me conta, quantos anos tem teu filho? Ah, legal. Entendi. Por que vocês começaram a buscar a escola agora? Mudança de bairro? E nem dá opção. Quanto mais aberta a pergunta, turma, melhor. Tá? Perguntas abertas, sempre. Perguntas abertas, escuta ativa. Médico faz isso. Façam isso, tá? Legal. Ah, na verdade, a gente queria uma escola com mais estrutura. Puta, que legal. Daí você já pode sugerir um horário para visitar. Aqui tá simples, tá? Mas você pode perguntar muito mais coisas. Ah, por quê? Legal. Porque a escola que ele tá, seu filho tá, o que não tá agradando? Turma, isso é a arma para a gente vender para a pessoa depois. Se você não perguntar, você não vai ter a arma. Aí a galera costuma me falar, Fusco, mas primeiro agenda a visita. Tudo bem, você pode agendar a visita. Mas vocês concordam comigo que quanto mais informação eu tiver para a visita, mais chance eu tenho para fechar esse negócio? E vamos voltar lá para o começo da live, que é uma das coisas que eu estava conversando com o Vanderlan antes de entrar na live. Turma, é negócio. É linda a educação, é muito legal o que todos vocês fazem, dá um trabalho desgraçado, que eu sei que dá, mas é um negócio. Se não tiver processo, estratégia e técnica, vai deixar de ser um negócio e vai deixar de ser uma paixão, um sonho. E se vocês têm um sonho de perpetuar o resultado de vocês, de crescer, aquela pessoa que está falando, oi, queria saber sobre matrícula, também tem um propósito. E a galera acaba indo muito no automático. E aí a gente perde a oportunidade, tá? Legal. A ideia de hoje é o quê? Tem gente que chega agora, aqui no Audilei, que acabou de chegar, ele dá sorte, porque depois que eu subo o link aqui para dar o acesso da gente, eu não libero mais para ninguém, não. Os caras pegam, parece que sabem que eu vou soltar a parte do agente agora, tá? E tem turma aqui que investe alto para ter acesso. Eu vou dar 30 dias para depois ninguém reclamar na nossa rede social lá. Como o nego me mandou um DM falando, eu não estou conseguindo usar esse trem. Eu falei, mas você está fazendo as perguntas certas, minimamente? Participa de novo da live e me traz as perguntas. Isso eu digo para todos, tá? Todo mundo que quiser participar, a live toda segunda às 19, nós estamos aqui. Ah, Fusco, mas o tema é diferente. Lastre-se, pergunte. Tem aquele tema, aquela... Não sei quem que inventou isso, mas eu levo também como referência. Para mim, burro é quem não pergunta. Beleza? Bom, vamos lá. Por que eu vou compartilhar esse trem do agente com vocês? E não é um agente, turma. Todo mundo tá... Também esse negócio de inteligência artificial, tá todo mundo ficando louco. Tem tanta coisa saindo. Agora o GPT atualizou de novo, tá no 5.1. Agora tem o vídeo de não sei o que lá. Para que serve esse agente, turma? O agente é dentro do GPT, tá? Então você precisa ter uma conta da OpenAI ali. Quem não sabe fazer, eu até mostro rapidinho, passo a passo, para você criar a tua conta, é de graça. Você vai ter sua limitação de uso, porque você tem uma conta gratuita. Você pode fazer as perguntas para o nosso agente, que é um agente fechado. O que é um agente fechado? A gente criou um cérebro dentro daquele software, que é o GPT. E daí você vai trocar ideia com ele como se estivesse falando com quem? Com a gente. Tá? Então, o que ele faz? Isso aqui é minimamente, tá? Só para vocês terem uma base. Você pode pegar print do teu time e pedir para ele analisar. Você pode pegar print seu e pedir para ele analisar. Você pode pegar... A pessoa mandou uma objeção que você nunca ouviu na vida, ou uma objeção que você... Mesmo que for, tá caro. Mas se você mandar para ele o tá caro, ele vai te dar outras referências para você repuxar essa pessoa de alguma maneira. E aí que a gente começa a montar o nosso trabalho, o nosso playbook de objeções.
para nunca mais cair e travar no meio do processo. Mas primeiro a gente tem que montar o processo. Então lá, cria perguntas inteligentes para destravar a conversa. Isso aqui é o mais importante. Quando a gente aprende a fazer pergunta inteligente, aberta e escutativa, turma, nós vamos longe. Escutativa é o que a nossa mãe falava, no pé da letra, é o que a nossa mãe falava, que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então a gente fala menos e ouve mais. No processo de venda é isso. Só que você tem que ouvir com atenção para fazer perguntas inteligentes. Tá? Gera melhores versões para abertura, então, né, de primeiro contato, o que você vai falar, como que você vai dar essas boas-vindas, a conexão, e orienta o time com respostas alinhadas ao método. Turma, eu estou dando o mínimo aqui, tá? São 4 coisinhas que vocês podem fazer, mas o agente, vocês podem acabar de usar ele só falando de processo comercial. E eu vou mostrar para vocês na prática, agora. Por enquanto, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou, melhor... Não, tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo feedback, Dani. Se tiverem também perguntas, pode jogar aqui no chat, tá? Mas vocês estão curtindo? Está fazendo sentido para vocês? Bom demais. Também não adianta nada eu chegar aqui essa hora e eu estou falando um monte, tá todo, puta, só tá falando bandalheira. Tá falando nada com nada. Bom demais, bom demais. Cristiane, Vanderlan, boa, Dani, valeu. Sueli, eu gosto assim. E vocês acham que eu uso um só? Olha, eu estou um monte aqui, turma. Isso daqui veio para facilitar a nossa vida, tá? Mas aqui vocês vão ter acesso agora no final. Depois que... Bom, a gente dá depois que vocês preencherem a avaliação, tá? Mas eu explico no final. Fica tranquilo. E a gente já está finalizando. Então, basicamente, ó, o que esse trem faz aqui? O MA, a Conversão que Encanta, é o nosso agente do pilar de conversão que fala sobre processo comercial. Tá? De ponta a ponta, não vamos poder falar tudo. Ele vai ser o braço direito, ele vai ser teu mentor, ele vai ter seu estrategista, ele vai ser seu auditor, tá? Então, o que você vai fazer? Vou colocar aqui, ó, começar. Ele vai pedir uma senha. Deixa ele pedir a senha. Vocês vão ter acesso à senha, tá? Matrículas automáticas 25. Lembre-se, turma, esse é um agente mentor. Não é para você conectar o agente no teu WhatsApp. Tá? É um agente que vai te guiar no processo. Eu criei de uma forma que ele ficasse fácil para vocês irem passo a passo. Tá? Eu não vou passar todos os passo a passo, mas vocês vão ter acesso. Vocês podem ir um passo por passo. Por exemplo, primeiro, framework de perguntas inteligentes. Fusco, que porcaria é framework? Turma, é as etapas de venda. Tá? Quais são as perguntas que eu vou utilizar em cada etapa de venda? Ele vai perguntar qual que é o segmento da tua escola. Eu não vou seguir por aqui, porque eu queria só dar um exemplo de criação. Mas quando vocês pegarem o acesso, vocês vão responder pergunta por pergunta, porque ele vai te guiar. Ah, Fusco, mas e se no meio do processo aparecer outra? Tá tudo bem, você vai aparecer outra dúvida, ou que você quiser perguntar alguma coisa para ele, você pode. Tá? Você manda a pergunta no meio do contexto. Quanto mais vocês usarem o mesmo chat, melhor ele vai ficar. Porque daí vai estar falando com o ideal de vocês. Eu prometi que eu ia falar como é que fazia para criar conta, porque tem gente que não conhece. Turma, só escrever lá, ó, GPT. Colocou GPT, vai aparecer, tem erro. Chat GPT oficial da OpenAI. O meu já vai abrir a conta aqui. Tá? Vamos fazer diferente, rapidinho, para quem não conhece, vai, porque é sacanagem eu só falar para quem já sabe o que é, né? Deixa eu compartilhar a tela aí de novo. Eu vou abrir uma anônima aqui, para ele não estar logado. Ó, vamos lá de novo. GPT. Coloquei. Pode pegar o primeiro link. Pegou o primeiro link, ele já vai abrir o processo. Antigamente tinha que fazer uma coisinha chata, mas ele já vai abrir aqui. O que você vai fazer? Cadastre-se gratuitamente aqui em cima e game over. Todo mundo tem um Gmail aí. Todo mundo tem alguma conta, ou um telefone, ou outro endereço de e-mail. Criou, turma, você já vai ter a sua conta gratuita do GPT. O que você vai fazer? Quando você receber depois o link de acesso do nosso agente,
Vocês vão basicamente clicar no link e ele automaticamente vai abrir nessa tela inicial que eu mostrei para vocês. Vocês vão clicar em conversar, coloca a senha que a gente passar para vocês lá e vai começar. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem uma noção, tá? Do tipo, quais perguntas eu posso fazer para contornar a objeção de tá caro? Olha lá. Perfeito, Fusco. Ele já fala comigo porque é meu esse, né? Mas vamos lá. Vamos direto ao ponto. Tá caro. Nunca é sobre preço, é sobre falta de clareza de valor. Por isso, sua arma não é argumentar. Esse é treinado por mim. É perguntar. Aí, aqui vão perguntas de... Quem não conhece depois, pode aprofundar, tá? NIPQ. É uma técnica de venda que eu uso, assim, faz uma cacetada de tempo. Certeiras para desmontar qualquer objeção. Olha lá, quando você diz que está caro, isso daqui já é responder no lead, né? Quando você diz que está caro, está comparando com outra escola ou com quem imaginava investir? Aí você já abriu uma porta. O que dentro do que você viu da escola faria com que esse valor fizesse mais sentido para você? O que seria importante a escola entregar para o investimento valer a pena para a sua família? Qual parte da proposta você sente que ainda não está clara para justificar o valor? Só que, turma, valor é porque com certeza a gente não antecipou nada. Tá? Então é aquele bate-bola do oi, quanto custa? Toma, tá caro. É isso. Agora, se tiver processo, vocês vão ver que vai ter direcionamento. Ó, conexão mais emocional. E ele traz, né? Ó, diagnóstico, recontextualização, trazer clareza para o valor, contexto emocional. O que vocês mais querem ver de melhoria no nome da criança nos próximos meses? Esse ponto pesa na decisão do investimento? Se o José tivesse exatamente o que vocês buscam, quanto isso impactaria a percepção do valor? Mas, turma, a gente só vai descobrir o problema se eu perguntei antes da pessoa chegar no preço. Tá? Não vou dar mais ideias, mas olha, quais perguntas eu posso fazer antes da pessoa chegar na objeção do tá caro? O que ele vai trazer? Ele vai trazer perguntas de dor. O que fez vocês começarem a procurar uma nova escola? E que não tem funcionado bem na atual? Se nada mudasse nos próximos meses, essa é a melhor, que sempre traz o futuro ideal, que é o presente e o futuro ideal, que aqui é consequência da tomada de decisão. Tá? Se não mudasse nada nos próximos meses, o que vocês acham que poderia acontecer? O que vocês mais querem ver da evolução esse ano, no nome da criança, esse ano? Ou trazer uma pergunta muito aberta, como seria a escola ideal para vocês? Em algum momento, turma, a gente pode usar qualquer uma dessas perguntas. Se a gente tiver um processo ainda ali bonitinho, conexão, análise de cenário, diagnóstico, turma, consequência, pergunta de consequência, quer ver? Ó? Deixa eu ver se tem alguma, se ele listou alguma aqui. Ó. Me dê 3 ideias de perguntas de consequência. E às vezes a gente nem pensa, mas se você olhar a pergunta agora, você fala, puta merda, eu podia ter usado essa pergunta semana passada. Do tipo isso aqui, ó. Se nada mudar nos próximos meses, a gente já viu, como vocês imaginam que isso possa afetar a confiança e aprendizado dele ao longo do ano? Se essa situação continuar igual a que você me apresentou, o que te preocupa que possa acontecer lá na frente? Isso antes do preço, turma. Isso antes do preço. Por quê? Eu estou levando aquela mãe, aquele pai para comprarem de mim a solução da resolução dessa consequência, desse problema. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse trem? Turma, eu quero que a galera pegue. Eu tenho gente que já me deu feedback
Eu ainda não gravei e vou jogar nas nossas redes sociais. Do Instagram eu já tenho um monte. A gente tem um agente para cada pilar do nosso método, mas o do comercial tem muita gente que negligencia. Turma, não adianta fazer anúncio, não adianta fazer conteúdo, não adianta ser bem visto, ter as melhores indicações se o teu processo comercial é uma porcaria. Estou sendo transparente. O comercial faz a gente virar a chave. Até porque todo mundo recebe indicação. Todo mundo recebe visitante da fachada. Mesmo que você faça uma panfletagem ou a galera que faz macro, você vai precisar de um comercial em algum momento. Quer aumentar a taxa de conversão, melhorar minimamente o processo? Pergunta tudo que vocês tiverem para perguntar aqui no GPT, no nosso agente. Aproveita os 30 dias e depois eu quero ver vocês me mandando print no direct ou no WhatsApp falando, cara, consegui montar o processo. Eu tô com o meu playbook pronto, me monta, eu quero ver, pode me mandar. Quero ver vocês me mandando, falando, cara, eu montei o processo que eu não tinha. E dá para ir muito além, tá? Tô dando o arroz com feijão aqui. E aí, vocês gostaram? Pode abrir o microfone e fazer barulho aí que tá tudo bem. Muito bom, Murilo, muito bom. Essa Bom questão de demais. montar Vamos... processos aí no chat GPT e outras inteligências artificiais, eu costumo fazer e tem dado muito certo, entendeu? Tem funcionado bastante, até para outras questões internas dentro da escola, né? O processo de apresentação de um material didático, por exemplo. Acho que para tudo dentro da escola, da instituição, você tem que ter um processo. Até porque se muda o funcionário, esse funcionário tem que conhecer o processo, saber, né, quais são os procedimentos para poder atingir um objetivo dentro da área que ele está, dentro da instituição. Eu acho super válido. Crio muito chat GPT, criei já muitos processos para a escola, entendeu? Até mesmo de organização de reuniões com responsáveis, reuniões de equipe, enfim. Isso que a gente está dando aqui é uma gotinha do oceano, né? Dá para Sim. gente montar a ideia, por exemplo, não dá totalmente. E tu trouxe um ponto muito importante que eu acho até legal reforçar. Troca de time, turma, é um negócio engaçante pra caramba. Trocar as pessoas do time. E não é só isso. Comercial, turma, e não vem com essa também para mim, Fusco, quem vende tem dom. Tem nada. Nós já nascemos vendendo. Com o nosso primeiro sorriso, depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, então já estamos vendendo. Do nosso jeitinho, mas nós estamos. Mas tem gente que se aperfeiçoa, é diferente. Agora, André deu risada. Mas é verdade, poxa. Às vezes até o médico dá risada e fala, ai, que bonitinho esse dasqueiro aqui. Mas já estou me vendendo. Eu nasci. Agora, técnica é importante. E, turma, comercial é repetição, é a mesma coisa. É tudo igual. Se você acertou uma vez, foi o que o Daniel acabou de falar. Você pode trocar um funcionário, mas se seu processo está funcionando, é só ensinar o cara a fazer o mesmo processo. Não tem como errar. Se acertou uma vez, acertou duas, acertou três, fala, turma, todo mundo tem que fazer desse jeito aqui. Até começar a dar errado. Começou a dar errado e tá dando muito, aí a gente pensa em trocar estratégia ou trocar as pessoas porque elas não estão, e tem que ter liderança também. Também não adianta a gente botar tudo na mão do nosso time e achar que eles vão dar conta. Tem gente que dá. Em algum momento eu quero trazer um pouco de coisas relacionadas à liderança, porque também tem a ver com sonho, também tem a ver com resultado, também tem a ver com o crescimento da tua escola. Tá? Eu sei aqui, por exemplo, que a Fernanda, que está no meu time, era apaixonada por Fusca Azul. Eu sei. Mas é porque eu também me importo com o resultado dela. Não só com o meu. E não só com o de vocês. Sem mais papo filosófico, o atendimento não é responder, é conduzir. Tá? Quem responde é robô. Quer botar automação na tua operação? Não estou falando que teu robô é ruim, tá? Não é. Se você montar direitinho, ele é bom.
Voltou, travou um pouco, né? Quem responde no automático é o robô. Nós não somos robô. Beleza? Turma, seguinte. Receba tudo que precisa para começar hoje. Ainda dá tempo. Se vocês quiserem usar um pouquinho do GPT, 8 horas. Pega mais um café ali e bora colocar a prática ideal. O que eu vou fazer? Como sempre, de praxe, eu jogo o link da nossa avaliação da live aqui. E pelo amor de Deus, turma, nada de falar nada. Pelo amor de Deus, não vão botar lá no resultado da avaliação nada. Porque alguma coisa vocês têm para me trazer de feedback. Eu vou mandar o link aqui, brincadeira. Se vocês quiserem colocar nada, eu não estou pressionando ninguém, né? Pode colocar. Vocês vão preencher, tá? O processo lá bonitinho, anota o que você acha que pode melhorar, o que você gostou mais. E no final do processo, terminem, tá? Terminem, porque se não terminar, a minha automação aqui não vai mandar mensagem para vocês no WhatsApp com o PPT da live, o link do agente e a senha do agente. Vai para o e-mail de vocês e para o WhatsApp de vocês, tá? Quem não receber depois de preencher a avaliação que eu vou colocar neste minuto aqui no chat, me manda no individual que eu dou atenção para quem não conseguir alguma coisa. Mas a automação está linda, funcionando. Eu só peço que vocês preencham o link que eu vou mandar aqui no chat. Deixa eu pegar ele aqui, espera aí. Enquanto isso, valeu uma hora de hoje, então? Tá pago? Tá pago, valeu. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Vou falar que é o que eu estou mais gostando de fazer aqui. Poxa, além disso, não sejam egoístas, tá? Todo mundo tem o link do grupo. Se tem grupo de outras escolas que vocês participam, pode chamar a galera. É de graça, turma. De graça. Tá? Todo mundo sabe abrir o chat aqui? Porque tem gente que não sabe abrir o chat. Quem não sabe abrir o chat, abre o microfone e me fala, não sei abrir o chat. Porque da última vez eu mandei o link da avaliação, as pessoas não estavam conseguindo acessar. Vou jogar aqui, ó. Vai pingar aí na tela para vocês, ó. Esse link aí. Todo mundo tá vendo o link? Me dá um joinha aí. Vanderlan viu. Jeitinho. Daniel também. Link tá aí. Sheila Rose. Quem mais? Me manda mais aí para eu saber que todo mundo recebeu. Maria do Socorro. Quem mais? Cris. Beleza. Mai também. E aí a galera, às vezes... Boa, Júnior. A galera às vezes fala depois, pô, Fusco, onde é que tá o link? Tá aí no chat. Eu espero vocês. Obrigado, Melissa. Boa. Alisson. Show de bola. O Du. O Du. O Du tá com a gente, esse lasqueira. Turma, alguém tem mais alguma dúvida sobre o tema? Todo mundo sabe que toda segunda-feira às 19 nós estamos aqui, tá? E quem não segue a gente no Instagram, nem eu, nem o Matrículas, vocês estão perdendo que lá eu também debruço conteúdo. Às vezes vocês perdem a live daqui, mas tem corte lá. Beleza? Toda segunda-feira às 19 nós estamos por aqui, de novo. Como copio e respondo? É só clicar no link, Sheila. Clica no link, ele já vai abrir. Se tiver dificuldade depois, me procura lá no grupo, me manda no WhatsApp, no individual, que eu mando o link para você. Não está abrindo o link? Eu acho que está dando overbooking. Vamos olhar aqui. Para mim abriu, poxa. Abriu também. Em Fusco, eu acho que dá para você fixar ele ali, que ele tá rolando também, que a galera tá mandando ok, né? Vou fixar. Eu vou fazer o seguinte, para vocês maravilhosos que estão até comigo às 8h02, eu vou quebrar um galhaço. Corre lá para o grupo de WhatsApp, nosso grupo da live, e eu vou ficar aqui até o último caboclo sair da sala. Estou colocando agora o link lá. Aí não tem como não abrir. Ali vai abrir. Entra no grupo do WhatsApp e clica no link lá. E daí, se vocês forem conseguindo,
vocês podem ir me falando aí, enfim. É que eu só não quero, boa, eu só não quero, por que eu não costumo fazer isso? Porque eu quero dar prioridade para quem está comigo aqui 8 horas da noite. Então vou dar uns minutinhos para vocês aí, porque eu acho sacanagem com quem está participando. Boa, obrigado, Paty. Obrigado, Du. Para quem está participando, aproveitar. Agora que eu vi a cara do Júnior, pode perguntar aí. Manda, você quer perguntar alguma coisa? Todo mundo conseguiu abrir? Eu não estava olhando mais o chat aqui. Deu certo? Boa. Bom demais. Deu tudo certo. Turma, vou finalizar aqui então, tá? Não segurar mais o tempo de vocês. Se de repente alguém não conseguir acesso, ou enfim, me dá um toque no privado que eu mando para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado aí pela participação de todos. Vejo vocês na próxima segunda, às 19 em ponto. Obrigado, Fê. Vambora. Valeu. Um grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu!